5, 2, 0. 3. Como você conseguiu 8, enriquecer 6, tão rapidamente? Como 2, você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como? 1, Como 4. você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como você conseguiu enriquecer 7, tão rapidamente? 8. Como? Como você conseguiu enriquecer 5, tão 4, rapidamente? Como você 2, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 8, Como? 1, Como 9, você 4, conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 2, Como? 0. Como você 3, conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão rapidamente? 8, Como? 7, Como você 4, conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 7, Como? 9, 8. Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como 4, você conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 3, Como? 8, Como você conseguiu 9, enriquecer 4, tão 8. rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 2, 0. Como você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como você 6, conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 5, Como? 8, Como você 7, conseguiu enriquecer 4, tão rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? Como? 7, Como 9, você 8. conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como 5, você conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? 2, Como? 3, Como você 8, conseguiu enriquecer 9, tão rapidamente? 4, Como 8. você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 2, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 2, Como? 5, Como você conseguiu 7, enriquecer tão rapidamente? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como? 8, Como 7, você conseguiu 9, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 5, enriquecer 4, tão rapidamente? Como? 2, Como você 3, conseguiu enriquecer tão rapidamente? 9, Como você conseguiu 8. enriquecer tão rapidamente? Como? Como 5, você conseguiu 2, enriquecer 0. tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer 8, tão 6, rapidamente? 1, Como? 2, Como 5, você conseguiu enriquecer 8, tão 7, rapidamente? Como você 4, conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, Como 8, você conseguiu 7, enriquecer 9, tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 4, Como? 1, Como 2, você conseguiu enriquecer 3, tão 8, rapidamente? 1, Como você 9, conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? Como? Como você conseguiu 5, enriquecer 2, tão rapidamente? 0, Como você conseguiu 3, enriquecer 1, tão rapidamente? 8, 6, 1, Como você 2, conseguiu 5, enriquecer tão rapidamente? 8, Como 7, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu 8, enriquecer tão 7, rapidamente? 9, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 4, Como 1, você conseguiu 2, enriquecer 1, tão rapidamente? 3, Como 8, você conseguiu enriquecer
tão 4, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 2, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como? 8, 6, Como você conseguiu 2, enriquecer tão 5, rapidamente? 1, Como você 8, conseguiu 7, enriquecer tão rapidamente? Como? Como você 3, conseguiu enriquecer 8, tão rapidamente? 7, Como você 9, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como você 4, conseguiu 1, enriquecer 2, tão rapidamente? 1, Como 3, você conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? 4, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você 2, conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, Como 8, você conseguiu 6, enriquecer tão 2, rapidamente? 5, Como você conseguiu 8, enriquecer tão 7, rapidamente? 1, Como? 4, Como você conseguiu enriquecer 3, tão 1, rapidamente? 8, Como você conseguiu 7, enriquecer 9, tão 8, rapidamente? Como? Como você 5, conseguiu 4, enriquecer tão 1, rapidamente? 2, Como você conseguiu 3, enriquecer 8, tão rapidamente? 9, 4, Como você 8, conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 2, tão 0, rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu 8, enriquecer 6, tão rapidamente? Como 2, você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como? 1, 4, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como você 8, conseguiu enriquecer 7, tão 9, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu enriquecer tão 4, rapidamente? 1, Como você 2, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 8, Como? 1, Como 9, você 4, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 2, 0, Como? Como você 3, conseguiu 1, enriquecer 8, tão rapidamente? 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão rapidamente? 8, Como? 7, Como 1, você conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 7, 9, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? Como 4, você conseguiu enriquecer 2, tão 1, rapidamente? 3, Como? 8, Como você conseguiu 9, enriquecer 4, tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 2, 0, Como você conseguiu enriquecer 3, tão 1, rapidamente? 8, Como você 6, conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 5, Como? 8, Como você 7, conseguiu 1, enriquecer 4, tão rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer 1, tão rapidamente? Como? 7, 9, Como você 8, conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como 5, você conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? 1, Como? 3, Como você 8, conseguiu enriquecer 9, tão rapidamente? 4, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 2, você 0, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? Como você 8, conseguiu 6, enriquecer tão rapidamente? 2, Como? 5, Como você 8, conseguiu 7, enriquecer tão rapidamente? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como? 8, Como 7, você conseguiu 9, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 5, enriquecer 4, tão rapidamente? 2,
Como você 3, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? 9, Como 4, você conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como? Como 5, você conseguiu 2, enriquecer 0. tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer 8, tão 6, rapidamente? 1, Como? 2, Como 5, você conseguiu enriquecer 8, tão 7, rapidamente? 1, Como você 4, conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, Como 8, você conseguiu 7, enriquecer 9, tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 4, Como? 1, Como 2, você conseguiu enriquecer 3, tão 8, rapidamente? 1, Como você 9, conseguiu 4, enriquecer 8, tão rapidamente? Como? Como você conseguiu 5, enriquecer 2, tão rapidamente? 0. Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 8, 6, Como? 1, Como 2, você conseguiu 5, enriquecer 1, tão rapidamente? 8, Como 7, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu enriquecer tão 7, rapidamente? 9, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 4, Como 1, você conseguiu 2, enriquecer tão rapidamente? 3, Como 8, você conseguiu enriquecer tão 4, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 2, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como? 8, 6, Como você conseguiu 2, enriquecer tão 5, rapidamente? 1, Como 8, você conseguiu 7, enriquecer tão 4, rapidamente? Como? Como você 3, conseguiu 1, enriquecer 8, tão rapidamente? 7, Como você 9, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 4, você conseguiu 1, enriquecer 2, tão rapidamente? 1, Como 3, você conseguiu 8, enriquecer tão 9, rapidamente? 4, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você 2, conseguiu 0, enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, Como 8, você 6, conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 5, Como você conseguiu 8, enriquecer 7, tão rapidamente? 4, Como? Como você conseguiu enriquecer 3, tão 1, rapidamente? 8, Como você 7, conseguiu 9, enriquecer 8, tão rapidamente? Como? Como você 5, conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? 2, Como você conseguiu 3, enriquecer 8, tão rapidamente? 9, 4, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você 5, conseguiu enriquecer 2, tão 0, rapidamente? Como? 3, Como 1, você conseguiu 8, enriquecer 6, tão rapidamente? 2, Como você 5, conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como? 1, 4, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como você 8, conseguiu enriquecer 7, tão 9, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu 5, enriquecer tão 4, rapidamente? 1, Como você 2, conseguiu 1, enriquecer tão 3, rapidamente? 8, Como? 1, 9, Como você 4, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão 2, rapidamente? 0, Como? Como você 3, conseguiu 1, enriquecer 8, tão rapidamente? 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão rapidamente? 8, Como? 7, Como 1, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 7, 9, Como? 8, Como você conseguiu
enriquecer tão 5, rapidamente? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 1, rapidamente? 3, Como? 8, Como você conseguiu 9, enriquecer tão 8. rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 2, 0, Como você conseguiu 3, enriquecer tão 1, rapidamente? 8, Como você 6, conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 5, Como? 8, Como você 7, conseguiu enriquecer 4, tão rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? Como? 7, 9, Como você 8. conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 1, Como? 3, Como 8, você conseguiu enriquecer 9, tão 4, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 2, você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? Como você 8, conseguiu 6, enriquecer tão rapidamente? 2, Como? 5, Como você 8, conseguiu 7, enriquecer tão rapidamente? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como? 8, Como 7, você 9, conseguiu 8. enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 5, enriquecer 4, tão rapidamente? 2, 1, Como você 3, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? 9, Como 4, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? Como 5, você conseguiu 2, enriquecer 0. tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão 6, rapidamente? 1, Como? 2, Como 5, você conseguiu enriquecer 8, tão 7, rapidamente? 1, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, 8, Como você conseguiu 7, enriquecer 9, tão 8. rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 4, Como? 1, 2, Como você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 1, Como você 9, conseguiu 4, enriquecer 8. tão rapidamente? Como? Como você conseguiu 5, enriquecer 2, tão rapidamente? 0. Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 6, Como? 1, Como 2, você conseguiu 5, enriquecer tão rapidamente? 8, Como 7, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu enriquecer tão 7, rapidamente? 9, Como 8. você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 4, Como você conseguiu 2, enriquecer tão 3, rapidamente? Como 8, você conseguiu 9, enriquecer tão 4, rapidamente? 8. Como? Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 2, Como 0. você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? Como? 8, 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão rapidamente? 1, Como 8, você conseguiu 7, enriquecer tão 4. rapidamente? Como? Como você 3, conseguiu 1, enriquecer 8. tão rapidamente? 7, Como 9, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 4, você conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão 9, rapidamente? 4, Como? 8. Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você 2, conseguiu 0. enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, Como 8, você 6, conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 5, Como você conseguiu 8, enriquecer 7, tão rapidamente? 4. Como? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 8,
Como você 7, conseguiu 9, enriquecer 8. tão rapidamente? Como? Como você 5, conseguiu 4, enriquecer 1, tão rapidamente? 2, Como 1, você conseguiu 3, enriquecer 8, tão rapidamente? 9, Como? 4, Como 8. você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você 5, conseguiu enriquecer 2, tão 0. rapidamente? Como? 3, Como 1, você conseguiu 8, enriquecer 6, tão rapidamente? 2, Como você 5, conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como? 1, 4, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, 1, Como você 8, conseguiu enriquecer 7, tão 9, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu 5, enriquecer tão 4, rapidamente? 1, Como você 2, conseguiu 1, enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como? 1, 9, Como você 4, conseguiu 8. enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão 2, rapidamente? 0, Como? Como você 3, conseguiu 1, enriquecer 8, tão rapidamente? 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão 1, rapidamente? 8, Como? 7, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 7, 9, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 4, Como você 1, conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 8, Como você 9, conseguiu enriquecer tão 8. rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, 2, 0, Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 8, Como 6, você conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 1, Como? 8, Como 7, você conseguiu enriquecer 4, tão rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão 8, rapidamente? Como? 7, 9, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 1, Como? 3, Como 8, você conseguiu enriquecer 9, tão 4, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, 2, Como você 0, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como você 8, conseguiu 6, enriquecer tão rapidamente? 2, Como? 5, 1, Como você 8, conseguiu 7, enriquecer 1, tão rapidamente? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 8, Como? Como 7, você 9, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 5, enriquecer 4, tão rapidamente? 2, Como? 1, Como você 3, conseguiu 8, enriquecer 1, tão rapidamente? 9, Como 4, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? Como 5, você conseguiu 2, enriquecer 0, tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão 6, rapidamente? 1, Como? 2, Como 5, você conseguiu enriquecer tão 7, rapidamente? 1, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, 8, Como você conseguiu 7, enriquecer 9, tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 4, Como? 1, 2, Como você 1, conseguiu 3, enriquecer tão 8, rapidamente? 1, Como você conseguiu 4, enriquecer 8, tão rapidamente? Como? Como você conseguiu 5, enriquecer 2, tão 0, rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 6, Como? 1, Como 2, você conseguiu 5, enriquecer tão 8, rapidamente?
Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu enriquecer 7, tão rapidamente? 9, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 8, Como você conseguiu 9, enriquecer tão 4, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 2, Como 0, você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão rapidamente? 1, Como 8, você conseguiu enriquecer tão 4, rapidamente? Como? Como você 3, conseguiu enriquecer 8, tão rapidamente? 7, Como 9, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 4, você conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? Como 3, você conseguiu enriquecer tão 9, rapidamente? 4, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você 2, conseguiu 0, enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, 8, Como você 6, conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 5, Como você conseguiu 8, enriquecer 7, tão rapidamente? 4, Como? Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 8, Como você 7, conseguiu 9, enriquecer 8, tão rapidamente? Como? Como 5, você conseguiu 4, enriquecer 1, tão rapidamente? 2, Como você conseguiu 3, enriquecer 8, tão rapidamente? 9, Como? 4, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você 5, conseguiu enriquecer tão 0, rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu enriquecer 6, tão rapidamente? 2, Como você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como você conseguiu enriquecer 7, tão 9, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu 5, enriquecer tão 4, rapidamente? 1, Como você 2, conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como? 9, Como você 4, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 0, Como? Como 3, você conseguiu enriquecer 8, tão rapidamente? 6, Como você 2, conseguiu enriquecer tão 1, rapidamente? 8, Como? 7, Como você 4, conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como 3, você conseguiu 8, enriquecer tão 7, rapidamente? 9, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 4, Como você conseguiu 2, enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 8, Como você 9, conseguiu 4, enriquecer tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 2, 0, Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 8, Como 6, você conseguiu enriquecer 2, tão 5, rapidamente? 1, Como? 8, Como 7, você conseguiu enriquecer 4, tão rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão 8, rapidamente? 7, 9, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 1, Como? 3, Como 8, você conseguiu enriquecer 9, tão 4, rapidamente? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, 2, Como você 0, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1,
Como você conseguiu 6, enriquecer tão rapidamente? 2, Como? 5, Como você 8, conseguiu 7, enriquecer tão rapidamente? 4, Como você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como? 7, Como você 9, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 4, tão rapidamente? 2, Como? 1, Como 3, você conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? 9, Como 4, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como você conseguiu 2, enriquecer 0, tão rapidamente? 3, Como você conseguiu enriquecer tão 6, rapidamente? 1, Como? 2, Como 5, você conseguiu enriquecer tão 7, rapidamente? 1, Como 4, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 1, 8, Como você conseguiu 7, enriquecer 9, tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 4, Como? 2, Como você conseguiu 3, enriquecer tão 8, rapidamente? 1, Como 9, você conseguiu 4, enriquecer 8, tão rapidamente? Como? Como você conseguiu 5, enriquecer 2, tão 0, rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão 8, rapidamente? 6, Como? 1, Como 2, você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como você conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu enriquecer 7, tão 9, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 4, Como você 2, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 8, Como você conseguiu 9, enriquecer 4, tão rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 2, Como 0, você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como? 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão rapidamente? 1, Como 8, você conseguiu enriquecer tão 4, rapidamente? Como? Como você 3, conseguiu enriquecer 8, tão rapidamente? 7, Como 9, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 4, você conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 3, Como você conseguiu enriquecer tão 9, rapidamente? 4, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você 2, conseguiu 0, enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 8, Como você 6, conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 5, Como você conseguiu 8, enriquecer 7, tão rapidamente? 4, Como? Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 8, Como você 7, conseguiu 9, enriquecer 8, tão rapidamente? Como? Como 5, você conseguiu 4, enriquecer 1, tão rapidamente? 2, Como você conseguiu 3, enriquecer 8, tão rapidamente? 9, Como? 4, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 2, enriquecer tão 0, rapidamente? Como? 3, Como você conseguiu 6, enriquecer tão rapidamente? 2, Como você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como você conseguiu enriquecer 7, tão 9, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu 5, enriquecer 4, tão rapidamente? 1, Como 2, você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como? 9, Como você 4, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente?
Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 0. Como? Como 3, você conseguiu enriquecer 8, tão 6, rapidamente? Como você 2, conseguiu enriquecer tão rapidamente? 8, Como? 7, Como você 4, conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 8, enriquecer tão 7, rapidamente? 9, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 4, Como você conseguiu 2, enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 8, Como você 9, conseguiu 4, enriquecer tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 2, Como? 0, Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 8, Como 6, você conseguiu enriquecer 2, tão 5, rapidamente? 1, Como? 8, Como 7, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão 8, rapidamente? 7, 9, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você 4, conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 1, Como? 3, Como 8, você conseguiu enriquecer 9, tão 4, rapidamente? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, 2, Como você 0, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como você conseguiu 6, enriquecer tão rapidamente? 2, 5, Como? 1, Como você 8, conseguiu 7, enriquecer 1, tão 4, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como? 7, Como você 9, conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 4, tão rapidamente? 2, Como? 1, Como 3, você conseguiu 8, enriquecer tão 9, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como você 2, conseguiu 0, enriquecer tão rapidamente? 3, Como você conseguiu 8, enriquecer tão 6, rapidamente? Como? 2, 5, Como você conseguiu 8, enriquecer tão 7, rapidamente? 1, Como 4, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 8, Como você conseguiu 7, enriquecer tão 8, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 4, 1, Como? 2, Como você conseguiu 3, enriquecer 8, tão rapidamente? 1, Como 9, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? Como você conseguiu enriquecer 2, tão 0, rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 6, Como? 1, Como 2, você conseguiu enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como você conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? Como? 3, Como você 8, conseguiu enriquecer 7, tão 9, rapidamente? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 4, 1, Como você 2, conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 8, Como você conseguiu 9, enriquecer 4, tão rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu enriquecer 5, tão rapidamente? 2, Como 0, você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 8, Como? 6, Como você conseguiu 2, enriquecer 5, tão rapidamente? Como 8, você 7, conseguiu enriquecer tão 4, rapidamente? Como? Como 3, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 7, Como 9, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como? 5, Como 4, você conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 3, Como
você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 4, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como 2, você conseguiu 0, enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 8, Como você 6, conseguiu enriquecer 2, tão rapidamente? 5, Como você conseguiu 8, enriquecer 7, tão rapidamente? 4, Como? Como você conseguiu 3, enriquecer 1, tão rapidamente? 8, Como você 7, conseguiu 9, enriquecer 8, tão rapidamente? Como? Como 5, você conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? 2, Como você conseguiu 3, enriquecer tão rapidamente? 9, Como? 4, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 2, enriquecer tão rapidamente? Como? 3, Como você 8, conseguiu 6, enriquecer tão rapidamente? 2, Como você conseguiu enriquecer 8, tão rapidamente? 7, Como? 4, Como você conseguiu enriquecer tão 3, rapidamente? 1, Como 8, você conseguiu 7, enriquecer tão 9, rapidamente? 8, Como? Como você conseguiu 5, enriquecer 4, tão rapidamente? 1, Como 2, você conseguiu enriquecer 3, tão rapidamente? 1, Como? 9, Como 4, você conseguiu 8, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 0, Como? Como 3, você conseguiu enriquecer 8, tão 6, rapidamente? Como você 2, conseguiu 5, enriquecer tão rapidamente? 8, Como? 7, 1, Como você 4, conseguiu enriquecer tão rapidamente? 3, Como você conseguiu 8, enriquecer tão 7, rapidamente? 9, Como? 8, Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 4, Como você conseguiu 2, enriquecer tão rapidamente? 3, Como? 8, 1, Como você 9, conseguiu 4, enriquecer 8, tão rapidamente? Como você conseguiu enriquecer tão 5, rapidamente? 2, Como? 0, Como você conseguiu 3, enriquecer 1, tão rapidamente? 8, Como 6, você conseguiu enriquecer 2, tão 5, rapidamente? 1, Como? 8, Como 7, você conseguiu 4, enriquecer tão rapidamente? Como você conseguiu 3, enriquecer tão 8, rapidamente? 7, Como? 9, Como 8, você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como você 4, conseguiu enriquecer tão 2, rapidamente? 1, Como? 3, Como 8, você conseguiu enriquecer tão 4, rapidamente? 8, Como você conseguiu enriquecer tão rapidamente? 5, Como? 2, 0.